Deus abençoe, irmãos. Agora é a hora da gente vai ler aqui a mensagem. Eu vou só imprimir o papel que eu esqueci de imprimir, mas eu peço que vocês todos, por favor, abrem a palavra, a Bíblia, em Gálatas capítulo 1. Nós vamos ler capítulo 1 e também o capítulo 2. Tá? E se você conseguir já deixar marcadinho aí o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, será uma boa coisa, tá? Já vai adiantar, tá bom? Se vocês puderem deixar Atos 15 aberto e abra também Gálatas capítulo 1 e Gálatas capítulo 2 para nós lermos, tá? Hoje a pregação vai ser dentro disso. E nessa explanação de hoje, ela tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje, tá? O que está acontecendo no nosso meio, da igreja de onde nós viemos, né? O que está acontecendo lá, o nosso trabalho aqui, as nossas diversas lutas, né? Tudo isso está envolvido nesse texto, nesse contexto, tá? E com a ajuda de Deus, a gente vai tentar trazer e explicar bem explicadinho aqui para vocês, tá? Para a gente entender essa situação que deixou o apóstolo Paulo tão indignado, que é o que a gente vai abordar agora. Ok? Deixa eu fechar aqui minhas páginas. Tá. Então vamos ler, irmãos. Tá? Vamos ler aqui essa passagem. Nós vamos fazer a leitura em Gálatas 1, Gálatas 2. Vamos ler com a boa ajuda de Deus. Aqui começa dizendo prefácio e saudação. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dado glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas mais ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias, e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui
Depois fui para as partes da Síria e da Sicília. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já vos perseguiu, anuncio agora a fé que antes destruía. E gloriavam a Deus a respeito de mim. Depois, capítulo 2. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, as quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permaneça entre vós. E quantos aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenho sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência de homens. Estes, digo, pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me estava confiado como a Pedro ou da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim com eficiência para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, e em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Recomendamo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foram retirando e se apartando deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Só até aqui, irmãos. Amém. 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 Deus abençoe. Amém. Amém. Irmãos, esta passagem aqui é muito interessante, até por causa que está acontecendo a mesma coisa nos nossos dias. Aqui nós vamos ver Paulo extremamente irritado. É a única carta que ele não chama os crentes de amados e nem de santos. É a única carta. E a gente vai ver, eu separei aqui para você as saudações de Paulo em todas as cartas. Todas as cartas. Eu separei aqui, Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo fala assim aos irmãos que estavam em Roma: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Eu quero que vocês prestem atenção em duas coisas. Paulo fala para todas as outras cartas que ele está separado por Deus. Ponto final. Ele não segue adentro a mais. E também ele chama os outros irmãos de amados. Então presta atenção. Tudo que ele vai, nas saudações, ele fala que ele é separado por Deus. Ponto. E chama os irmãos de amados. Então volta aqui, ó. Romano 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apostolado, separado para o evangelho de Deus. No versículo 7 ele fala: a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja
a igreja de Deus que está em Corinto, aos santos em Cristo Jesus, né? Efésios capítulo 1. Eu pulei Gálatas porque Gálatas eu deixei por último para falar com vocês. Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Filipenses capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Colossenses 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Tessalonicenses 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai. Tessalonicenses 1, versículo 4. Aí ele fala, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, chamando de amados, como ele faz nas outras. Timóteo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e de nosso Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Timóteo, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Aqui ele fala com mais carinho ainda, né, com Timóteo. Tito, ele também leva esse mesmo carinho. Ele fala, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e misericórdia e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. O último, Filipenses, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, aos amados Filemon, nosso cooperador. Então agora a gente vai ver como Paulo se dirigiu à igreja de Gálatas. Ele fala assim, olha só, olha a diferença. Paulo, apóstolo, já começa dizendo, não da parte de homens. Ele não precisou falar isso para nenhuma outra igreja. Esses homens aqui estavam tão somente rejeitando tudo que Paulo provavelmente o primeiro capítulo é Paulo mostrando que ele foi chamado por Deus, que ele estava fazendo um trabalho por Deus. O capítulo inteiro ele está falando, eu estive lá em Jerusalém, junto com os outros apóstolos, pregando o evangelho que eu prego aqui para vocês, e nenhum deles me repreenderam, porque é o verdadeiro evangelho. Então ele começa dizendo, Paulo começa dizendo, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum. Ele já começa descendo, tirando a espada, né? E ele fala, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que nos ressuscitou entre os mortos, e a todos os irmãos que estão comigo, a igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, por nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a qual seja glória para todo sempre. Amém. Observou? Ele é a única carta, ele nem chama os Gálatas de amado, nem chama de santos. Sabe por quê? Porque esse povo estava acrescentando a mensagem da salvação, que é um dos piores problemas que tem, quando você diz para a pessoa, para você ser salvo, você tem que crer em Jesus e fazer isso, fazer aquilo outro. Isso é a mesma coisa que você derrubar a cruz de Jesus. Quando alguém fala que para você ser salvo, ele acrescentar qualquer coisa à salvação, né? O próprio apóstolo Paulo, que é o nosso apóstolo, ele diz, essa mensagem é maldita. E é o que a gente vai ver agora. Capítulo 1, Paulo começa a dizer para eles que ele é apóstolo da parte de Deus, não sou apóstolo da parte de homem algum. O evangelho que eu trouxe para vocês é o evangelho que eu recebi diretamente do Senhor. Capítulo 2 é onde ele entra
por que ele está indignado. É no capítulo 2 onde ele vai começar a falar sobre a indignação. E do capítulo 2 é que a gente vai lá para Atos, capítulo 15. Então aqui já começa assim, Paulo dizendo para todos aqueles homens daquela época, né? Ele chegou em Gálatas, né? Ele viu que em Gálatas, né, tinha alguns judeus que tinham se convertido, mas não conseguem largar as tradições e as práticas, estavam inserindo coisas para poder dizer que para se salvar não bastava só crer em Jesus. Tinha algumas coisas que deveriam ser feitas. Salvação por obras. Não tem coisa mais maldita do que você colocar empecilhos e obstáculo na frente da pessoa para chegar a Cristo. Não existe, irmão. Ele abriu. O obstáculo que tinha era chamado como é que fala? Do véu do templo. Quando a Bíblia fala que Jesus rasgou o véu do templo, ele abriu a passagem para nós. Ele falou, agora vocês não precisam de mais nada. Basta crer que eu sou o Messias enviado de Deus. Se você crer de todo o seu coração, você será salvo, né? E muitos não creem, irmão, porque também não é algo fácil. Não depende de nós crer em Jesus. Você pode levar a mensagem para uma pessoa que está na beira da morte, ou seja, ela não tem por que recusar, mas ela vai recusar se Deus não a escolheu. Porque a Bíblia fala que a fé é um dom que Ele dá para quem Ele quer. A fé é dom de Deus. Ele entrega. Ou seja, nenhum de nós procura salvação se isso não vier de Deus, da parte de Deus, né? Então, no primeiro capítulo a gente vê Paulo irritado. Ele começa, ele sauda porque tem que saudar, mas ele não chama de amados. Ele não fala amados e nem chama de santos. Paulo já está quase com asco da igreja de Gálatas, e é exatamente isso que nós temos que sentir quando nós nos deparamos com um grupo de povo que se dizem que eles têm a graça, ou que tem que fazer algo, ou pertencer a um grupo, ou fazer algo que aquele grupo faz para que você seja salvo. Esse evangelho é maldito, irmão. Esse evangelho não vem de Jesus Cristo. Homem nenhum tem autorização, irmão, para colocar nada na salvação que não seja unicamente confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aqui ele fala, ele já começa dizendo assim, ó, maravilho-me, não é maravilhado de boa coisa, é espantado, de assustado que ele ficou. Maravilha, e essa carta é a única que ele fala, escrevi com as minhas próprias mãos. Ele falou, não quero que ninguém escreva, essa eu vou escrever. E ele fala aqui, ó, maravilho-me que de tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O que é outro evangelho, irmão? Eles podem falar de Jesus? Pode. Eles podem falar de Jesus? Pode. Mas quando você insere qualquer coisa no meio, você está modificando o evangelho. Logo ele se torna outro evangelho. Aí ele fala, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e que querem transtornar o evangelho de Cristo. Paulo não está preocupado com a escolha que você está fazendo. Ele não estava preocupado se o Gálatas queria seguir o judeu. Ele está preocupado é que a mensagem que estão entregando lá é falsa. Se eu entregar a mensagem verdadeira e você quiser recusar, não tem importância. O importante é que você ouviu o evangelho. Se você não quer, o problema é seu. Mas o problema é Paulo vendo um grupo de pessoas ouvindo uma falsa pregação por causa de meia dúzia de idoso. Porque lá na época da lei, aqueles homens mais idosos é que tinham peso e que tinham relevância, eram considerados mestres. Então Paulo viu meia dúzia de homens transtornando o evangelho inteiro e fazendo com que... E não era uma igreja, irmão, era um grupo de toda uma região. Eram bastante gente. E bastante gente ouvindo aquela falsa mensagem. E aqui ele fala... E para reforçar, ele fala, vocês não devem aceitar
esse evangelho maldito. Nem se eu chegar aqui da próxima vez falando qualquer coisa diferente do que já vos foi anunciado, rejeitem até o que eu disser que não estiver de acordo com a verdade do evangelho. Ele fala, mas ainda que nós mesmos, olha só, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Olha a indignação dele, irmão. E no verso seguinte ele reforça, ele fala 2 vezes. Olha só, eu vou ler de novo, verso 8 e depois o 9, ó. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho do que já vos tem anunciado, seja anátema. Aí ele fala, assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Paulo bateu 2 vezes, falando e repetindo. Ele não estava alisando, irmão. Irmão, o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo o pecador. E essa mensagem não pode ser adulterada. E quando nós que somos cristãos vemos a mensagem de Jesus sendo adulterada, nós temos o dever de fazer a defesa. Não com forma para atacar ou contender, mas se acontecer uma contenda, que você esteja do lado de Cristo e fala, irmão, tá errado, não é isso, irmão. Não é isso, nós precisamos crer em Jesus. A obra de salvação já foi feita, não tem nada para acrescentar à salvação. Não tem nada, é porque o homem natural, irmão, ele não admite de forma alguma que Deus nos amou de tal forma que ele deu o seu filho e ponto final, não precisa mais nada. Eles confundem, misturar, quer dizer que você vai sair pecando? Não, quem disse que o cristão genuíno, convertido, vai sair cometendo um monte de atrocidades? Não, quando o Espírito Santo entra em nós, irmão, quando o Espírito Santo, ele nos conduz, ele traz o amor, ele traz o temor a Deus, ele traz a comunhão, o próprio Espírito é a comunhão com Deus. As obras, irmão, é fruto da salvação, não o contrário. Nós não praticamos boas obras para depois ser salvo. Nós somos salvos primeiro e depois que o Espírito Santo entra em nós, ele produz os frutos do Espírito, como diz em Romanos 5. Os frutos não é teu, meu querido. Os frutos é do Espírito que Deus colocou em você. E aqui Paulo fala, por que persuadimos eu agora homens ou a Deus? Ou seja, eu estou persuadindo vocês. Vocês acham que eu estou persuadindo a Deus? O homem, né? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, vocês acham que eu estou falando isso aqui para quê? Para agradar vocês? Não, sou servo de Cristo. Estou falando a verdade. E é isso que nós devemos colocar no nosso coração, irmão. A gente não tem que se preocupar em agradar esse ou aquele. Os que são de Deus, vai ouvir a voz de Deus. Seja ela forte, pesada, mansa, os que são de Deus, irmão, a palavra entra no coração. Ela entra, ela vai lá, ela trabalha, né? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Novamente, Paulo faz a defesa. Eu não estou aqui entregando algo a vocês dos homens, algo que eu ouvi dos outros apóstolos. Eu ouvi diretamente do Senhor que me passou. Novamente Paulo bate em cima dos Gálatas falando, a mensagem que eu vos trago não é minha, é de Deus, não recebi de homem algum, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira eu persegui a igreja de Deus e assolava. Ou seja, ele está querendo dizer, gente, eu era perseguidor, a minha transformação já fala por si mesmo, foi Deus. É Cristo que está. Eu persegui a igreja, eu caçava o povo para levar preso, e eu fui parado no meio do caminho por Jesus, não foi por homem algum.
Paulo não foi parado por Pedro ou por João, foi Cristo que apareceu para ele, uma luz forte, e ele cai de joelhos. Eu falei, eu fui parado pelo próprio mestre, né? E eu sou uma obra das mãos dele, né? E ele segue falando, mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, o que Paulo está falando aqui? Ele está só repetindo o que Jesus falou para ele quando viu ele. Jesus para ele fala, Paulo, tu és para mim um vaso preparado desde o ventre da sua mãe. O que Paulo está falando agora na carta, ele está repetindo o que o próprio Jesus falou para ele, né? Revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Imediatamente não consultei a carne nem o sangue. Ou seja, ele não foi perguntar para ninguém. Ele apenas viu aquela revelação. Deus falou com ele e ele creu. Ele não foi querer saber se podia seguir ou não seguir Jesus, né? E para não ficar muito longo aqui, irmão, vamos para o capítulo 2. No capítulo 2 vai entrar aqui, irmão, o porquê que Paulo está indignado. Olha só, capítulo 2. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima. Ou seja, ele falou para eles, expus, eu falei para ele qual é o evangelho que eu estou pregando entre os gentios. Ele colocou à prova aos próprios apóstolos para eles saberem se o que ele estava dizendo estava alguma coisa errada ou não, né? Para que de maneira alguma não corresse, não corresse ou não tivesse corrido em vão, ou seja, para que eu não tivesse feito tudo que eu fiz em vão. Ou seja, o evangelho que eu prego foi colocado à prova. Eles ouviram e ninguém teve o que falar contra o que eu falo, né? Mas nem Tito, agora começa, irmão, ó. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos com Cristo Jesus, para nos porem em servidão, as quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência de homens, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Paulo está falando que aqui os judeus estavam obrigando as pessoas a se circuncidar. Ou seja, primeiro você tem que receber uma circuncisão, que era uma cerimônia judaica, para só depois você receber o evangelho. Ou seja, eles estavam querendo dizer que nós tínhamos que fazer o mesmo caminho que os judeus fizeram. Os judeus receberam primeiro a lei, depois Cristo. Ele estava querendo, os judeus estavam ensinando isso para eles. Olha, para você ser salvo, ele vai falar sobre isso aqui, ó, tá? Exatamente. Para você ser salvo, primeiro você precisa se circuncidar. Vocês entenderam que eles estavam acrescentando algo a mais à salvação? Presta atenção, irmão. Era só uma coisa: a circuncisão. Isso não chega nem aos pés do monte de tranqueira que da igreja onde a gente veio eles pedem para que você faça. Agora dá para vocês imaginar o que o apóstolo Paulo ia sentir se tivesse dentro de um culto hoje da onde a gente veio, com aqueles monte de regra e ordenança dizendo que se você sai de lá você não se salva. Ou seja, eu preciso pertencer a esse grupo, já tá criando um obstáculo e mais um monte de coisa. Se você fizer isso, você não... Ou seja, essa igreja nos separa totalmente do amor de Cristo. Ou seja, o amor de Cristo não é superior a ordens e ordenanças humanas. Ou seja, eu só alcanço o amor de Cristo se eu fizer tudo aquilo que mandam eu fazer. Aqui nós só estamos vendo um problema.
só um. E eu vou explicar para vocês por que só é um, né? Porque em certa parte é que Paulo era muito instruído. Graças ao bom Deus, ele levantou o homem certo. Porque se não existisse Paulo, e a gente sabe que ele é um instrumento na mão de Deus, se não existisse Paulo, irmão, hoje, principalmente os homens, estariam todo circuncidado, todo cristão. Porque foi Paulo quem parou isso aqui. Paulo freou isso. Justamente onde a gente vai abrir daqui a pouco, Atos 15, teve uma convenção que foi uma reunião geral anual, aonde eles estavam discutindo se deveriam circuncidar ou não. Porque até os apóstolos que acompanhavam Jesus ainda não tinham enxergado isso. Por quê, irmão? Porque o questionamento que colocou era relevante. Acabou a lei. Não acabou a lei? Sim, acabou a lei. As ordens de Moisés acabou? Acabou. Joia, até aí todo mundo estava de acordo. Só tem um problema. A circuncisão é antes da lei. Ela não pertencia à lei. Foi por isso que eles ficaram com essa pulga atrás da orelha. Peraí, acabou a lei, tá? Não precisa da lei. Mas a circuncisão é antes da lei. Irmão, a circuncisão começou em Abraão. Para Moisés nascer, porque foi Moisés que entregou a lei. Para Moisés nascer, passaram-se, não sei, uns 500, 600 anos depois. A circuncisão é antes, então eles ficaram naquilo. Mas a circuncisão é antes. Aí precisou, teve uma não pouca confusão. Agora eu peço que vocês abrem, né? Atos capítulo 15. A gente vai ler agora Atos capítulo 15, porque falando isso agora vocês vão entender o que foi Atos dos Apóstolos capítulo 15. Agora a gente vai entender exatamente o que significa aquela reunião. Ali foi estava tendo muita confusão. Os judeus estavam falando do evangelho para os gentios, mas obrigando os gentios a se circuncidar. E quando o apóstolo Paulo viu isso, ele ficou indignado. Falou, não. Aí começaram as brigas fora de Jerusalém e falaram, olha, para nós acabar com isso, vamos lá em Jerusalém, vamos ajuntar toda a autoridade do cristianismo, ou seja, todos os apóstolos, inclusive esse Paulo aí, esse transtornador, cristãos, irmão, já tava tendo briga, inclusive Paulo, esse transtornador aí, vamos levar ele lá, que aí nós vamos ver se realmente a gente tá certo ou não. E aí foi. Olha só o nome do capítulo, Assembleia em Jerusalém. Isso aqui significa reunião, como se diz hoje aí na igreja onde a gente veio, a reunião geral anual, né? Mas aqui realmente era para discutir. Lá não tinha esse negócio de 2, 3 falavam e mandavam e os outros ficavam quietos, não. Lá eles foram e discutiram, olha só. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam, olha só, ensinavam assim os irmãos. Se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha aqui o problema, irmão. Eles estavam ensinando, se vocês não se circuncidar, vocês não podem se salvar. Ou seja, nem Jesus já estava entrando mais na mensagem. Jesus já estava começando a ficar de lado. Falou assim, ó, se vocês não se circuncidar, vocês não vão se salvar. Versículo 2. Tendo dito Paulo e Barnabé, olha só, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, olha aqui está dizendo que teve contenda entre eles, olha só, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão, ou seja, a contenda que eles estavam tendo era em outros lugares, estavam longe, e chegou o momento e falou, ó, é o seguinte, vamos fazer uma excursão aqui, vamos todo mundo lá para Jerusalém, vamos conversar com os apóstolos, vamos ver o que eles vão decidir. E aí tá aqui, ó, e eles sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria aos irmãos. E detalhe, gente, Paulo fazia obras, eles faziam milagres, isso deixava o povo todo perdido. Peraí, essa turma tá dizendo, essa turma aqui como é que diz? É o cristão nato, porque são judeu. Era aqueles homens com cara de mal, assim, com aquelas coisas na cabeça, que se converteram, irmão. Mas eles eram, e o povo ainda tinha olhos para a tradição. Falou, ó,
Jesus veio deles, esse homem, só que aqueles dois lá, que nem usa mais roupa de judeu, eles pregam e curam. Eles pregam e curam. E ficou naquela confusão. E aí foram. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e os anciões. E lhes anunciaram quão grandes coisas tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, alguns da seita dos fariseus que tinham crido, ou seja, que já tinham se transformado em cristão, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los, ou seja, levantou e falou, não, tem que se circuncidar. Então a gente achou aqui, eram os da seita dos fariseus que estavam brigando e contendendo com Paulo. E mandaram-lhe que guardassem a lei de Moisés. Olha o caminho que estava tomando a coisa, gente. Meu Deus, nós passamos por um fio de hoje. As mulheres estarem caladas, não poder falar nada, os homens ter que se circuncidar. Era bem possível que hoje a gente já está quase que nem os judeus. Olha, por um fio, irmão. Por uma pessoa que Deus levantou, falou assim, esse aqui está instruído e eu preciso transformá-lo de verdade. Porque, irmão, não bastava você crer, você tinha que se despedir de tudo que você tinha aprendido antes. Que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Estamos jogando para trás tudo aquilo que nós aprendemos, aquelas leis, aquelas ordenanças, as formas de culto, irmão. Nossa vida agora em Cristo, ela é nova. Ela é novidade de vida. Deus quer que nós ande livre, irmão. A nossa consciência deve pesar apenas com Deus, não uns com os outros. Deus não nos fez juízes de ninguém. Nós já temos um que é perfeito, Deus. Ele é o único que sabe nos julgar com amor e com misericórdia. Ele entende cada dor de cada um de nós, cada pecado que a gente comete. Ele sabe por que a gente comete. Ele é um pai, ele sabe lidar com cada um de nós. E aqui, irmão, foi: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. Ou seja, se ajuntaram. E havendo grande contenda, irmão, não acabou não, o pau comeu. O pau comeu feio lá, rapaz, né? Levantaram-se Pedro e disseram-lhe: homens e irmãos. Aí vem falar pra nós aqui, irmão, mas não pode brigar, não pode contender. Mas até os apóstolos, rapaz, aqui só faltou, saiu no tapa. Ficou pouco, né? Bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que... Pedro fala, Deus me elegeu há muito tempo, ou seja, quando ele foi chamado para falar com Cornélio, né? Me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Aqui não está dizendo exatamente quais foram as argumentações que Paulo teve. Não tem, aqui só está falando que teve um problema e depois fala a solução. Mas, gente, se tivesse registrado, deveria ser algo maravilhoso. Os argumentos que ele deve ter usado, coisas com lógica, coisa com embasamento para poder dizer Cristo, só Cristo salva. A graça, ou seja, nós somos salvos pela graça em Cristo, mais nada além disso, né? E detalhe, aí ele fala: e Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Ou seja, gente, eu não tive como negar o batismo a Cornélio, visto que Deus, antes de mim, antes de eu aceitar Cornélio como irmão, Deus encheu Cornélio do Espírito Santo. Ou seja, Deus aceitou Cornélio antes de mim. Como é que eu posso recusá-lo? Como que eu posso recusar? Então, em Cornélio, Deus deixou claro: agora não há mais cita, servo, judeu, nem grego. Cristo é tudo e em todos, né? Que são argumentos de Paulo. E não lhe fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus? Aí Pedro começa a falar: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudéssemos suportar? O que ele fala? Gente, foi colocado a lei para nós e Jesus veio porque ninguém conseguiu. Por que nós vamos colocar sobre eles isso? Se tá vendo que não funcionou, não deu certo. E ele fala: mas cremos, olha aqui, ó, Pedro, irmão, agora Pedro entra com a graça, ó.
mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Esse é o evangelho, irmão. O evangelho não é coisa difícil, um quebra-cabeça enorme. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer tudo. Irmão, você quer levar o evangelho? Leva as pessoas. A graça de Jesus te basta. Creia e será salvo. É simples assim. É tão simples que confunde a cabeça dos sábios, que acha que precisa ter tanta coisa, fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E aqui ele fala, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e Pedro. E Paulo, aliás, quando Pedro ele fala isso, ele silenciou os fariseus. Mas a gente tem que entender uma coisa, irmão. Esse povo, muitos podem ter silenciado, por quê? Porque os homens que tinham autoridade falaram, vamos decidir assim. Mas isso não quer dizer que os homens que estavam contendendo foram convencidos. Porque essa carta aos Gálatas foi bem depois. Ou seja, Paulo chega lá e fala, um assunto que já foi resolvido. E esses camaradas estão andando por aí, ensinando uma coisa que não é segundo a vontade, não é segundo o evangelho. Porque lá na carta aos Gálatas, Paulo menciona, nós estivemos lá em Jerusalém. Nós estivemos lá, nós expomos lá o evangelho que nós estamos pregando aqui. Como que vocês podem voltar para trás? Ou seja, vocês nem estão acreditando mais naquilo que nós trouxemos. Lá em Gálatas, Paulo fala que foi dado a ele, como é que chama a palavra? Destras, né? Que nós viemos com destra significa, nós viemos com autorização dos apóstolos. Ou seja, o que eu anuncio a vocês, nós trouxemos autorização, mas vocês estão... Gente, pensa, Paulo, representante dos apóstolos, ele era apóstolo também, homem de autoridade, que discursou no meio de todos os apóstolos e de toda a igreja. Essa é a Assembleia verdadeira, irmão. Assembleia Geral Anual, portas abertas para todo o povo participar. Todo mundo fala. Isso é trazer o povo para falar e o Espírito Santo se movimenta. Paulo discursou no meio de todo o povo. E aqui o povo está se desviando por homens que ele nem sabia quem era. Homens escondidos. Ou seja, o povo gosta, irmão, de uma coisa errada. Se falar pra eles que o evangelho é complicado, você tem que subir e descer uma árvore 300 vezes, você tem que viajar pro outro lado do país 3 vezes ou 4, eles fazem. Mas se falar que é crer em Jesus, aí eles não gostam. Parece que na cabeça do homem ele gosta daquilo que é complicado mesmo, aquilo que dificultar ao máximo para os outros e me dá condição de chegar em primeiro lugar. Ou seja, o homem ele tem a mania de querer ser melhor, ser competitivo, né? Aí eles gostam. E aqui Paulo fala, aqui eles falam, deixar os dois falar, né? Quando eles acabam de falar e havendo eles calado, respondeu Tiago dizendo: homens e irmãos, ouve-me. Aqui vem a decisão final da reunião. Tiago levanta e fala, né? Homens e irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome. E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busquem ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Ou seja, Tiago está acabando de falar, ele cita uma profecia que fala que Deus salvaria os gentios também. Ou seja, é Deus quem está fazendo isso, irmão. Esses homens estão guiados por Deus, porque as próprias profecias falam disso. Aí ele fala, né, que Deus fala que ele se viraria até para os gentios que invocavam a Deus, né? E aí ele fala, por isso julgo que não se deve perturbar, ou seja, colocar, perturbar, impor nada ao povo, né? Dentre os gentios que
que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. E isso aqui que ele está dizendo também não quer dizer, irmão, aqui está falando para você se abster. O próprio ancião presidente da igreja onde a gente veio, eu fiz até um vídeo, já tem 1 ano, 2 anos atrás, ele cita essa mesma passagem e fala que nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Até mesmo quem comete esses atos que estão aqui, fornicação, pecados, é pecado, é óbvio que é pecado. E é óbvio que você tem que se arrepender, mas o próprio presidente fala, gente, isso não nos separa. Ele fala, o vosso caminho é livre, nada vos impede. Até ele entendeu, mas não veio falar isso pro povo, porque ele falou isso dentro de uma reunião fechada, só com anciões. Ele não vem falar. A gente não precisa dizer isso para causar libertinagem ao povo, não. É para tirar pessoas da morte espiritual. Gente que acreditou em falsos ensinos. Então os apóstolos estão falando para você se abster. Ele não coloca isso aqui como algo condenatório. Se você cometer, você morre. Ele não coloca dessa forma. E aqui ele vai, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, aí vem a decisão, né? Ou seja, foi decidido, não precisa circuncidar. E aí quando a gente volta para Gálatas, irmãos, a gente vai ver em Gálatas homens ensinando para o povo que eles deveriam se circuncidar. E aqui a gente vai ver que o próprio apóstolo Paulo fala, olha, né? Na verdade, eu sou circuncidado porque eu nasci na lei. Acabei sendo... Mas ele fala, mas nem Tito, que é grego, ele fala, Tito é grego, Tito tá comigo, é adulto. Nem Tito se circuncidou. Ele não precisou se circuncidar. E aqui, irmão, ele segue dizendo ainda, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como o de Pedro da circuncisão, porque aquele que opera eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim com eficácia para com os gentios. Aliás, pula aqui porque essa parte eu já li, né? O versículo 10 de 2 Gálatas, recomendando-nos somente que nos lembrasse dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Aí vem o detalhe, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ou seja, da parte dos judeus, né, comia com os gentios. Mas depois que chegaram e se foi retirando, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela a dissimulação. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que os judeus eram tão ferrenhos, os convertidos, ele não está falando judeu que seguia a lei, aqui são judeus convertidos. Eles são tão ferrenhos porque o fanático, ele é brigador, ele fica, ele luta, ele defende, né? Se precisar defender lá a seita dele, a santa, eles entram no nosso meio, não estão nem aí, ele apanha, mas ele fica ali. Eles têm isso, porque para eles aquilo é um Deus. E ele vai defender. E o que aconteceu aqui? Paulo fala que aqueles homens da circuncisão, quando chegaram até Pedro, gente, que era considerado coluna da igreja, porque na lei dizia que o judeu não pode comer na mesa com os gentios. Mas espera aí, a lei não caiu? Caiu. Agora nós não somos todos iguais? Somos. Então por que Pedro estava se levantando da mesa e se separando dos gentios quando viu os judeus chegando? Ou seja, por que ele estava novamente, né, observando uma regra judaica? Porque isso era a regra do judeu.
Era uma regra judaica. E Paulo, quando viu aquilo, irmão, pegou logo o apóstolo Paulo na frente. Quando Paulo olhou aquilo, homens que não se importam, não estão no evangelho para agradar esse, para agradar aquele, irmão. Quando o homem de Deus nessa terra, alguém que tem o chamado de Deus, irmão, ele não se importa pelas coisas dessa vida, se vai desagradar o parente, a mãe, o pai, o dinheiro, mas ele foca no evangelho. Estes homens, Deus se agrada e enche. Deus enche, irmão, homens que realmente têm compromisso com Ele. Compromisso que não vai trocá-lo por nada. E Paulo, irmão, ele repreende a coluna maior da igreja. Isso significa que ele está convicto do evangelho de Jesus Cristo. Ele não precisa de aprovação de homem algum. Tem muita gente que segue os outros porque precisa da aprovação desse e daquele. Eu preciso estar bem com todo mundo. Mas quando você crê de fato, você não espera mais a aprovação de ninguém. E o que Paulo fez aqui? Paulo repreendeu Pedro na frente de todo mundo. Ele fala: Pedro, peraí, como é que você que prega que Jesus veio salvar tanto judeu quanto os gentios, que não precisa mais da lei, você agora se levanta se afastando dos gentios? Por que você está fazendo? Isso é dissimulação. Dissimulado significa, irmão, com vocês eu sou uma coisa, quando eu estou longe eu sou outra. Dissimulação significa o quê? Isso é o inverso de ser verdadeiro. Verdadeiro. Deus não se agrada disso. E a pregação hoje desta palavra é chamando todos nós aqui, irmão. Não tenha medo, não tenha receio. Aquele que nos chamou, irmão, jamais nos abandonará. Não seja dissimulado, seja por você ser verdadeiro, é que vão te perguntar, é que vão te questionar, mas eu não estou preparado para poder responder. Mas é aí, neste momento, que o Espírito Santo vai agir, que você vai ver o operar de Deus. O próprio Senhor Jesus falou: não se preocupa quando você for indagado, seja sincero, eu colocarei as palavras na sua boca. Foi Jesus quem falou isso, irmão. Mas eu não tenho palavra nenhuma. Seja sincero, eu não sei te responder, mas eu sei que só Cristo salva. Eu sei que a graça é Jesus. Eu sei que a salvação vem de Deus, vem do alto, não vem de mim. Quando a Bíblia fala a salvação vem do alto, está querendo dizer vem da vontade de Deus, não da minha. E é por isso que nós devemos ser gratos, irmão. Cair diante do Senhor, agradeço porque Tu me escolheu. Quem sou eu? Não fiz nada de bom. E ninguém pode fazer nada de bom para ser escolhido. Não sei porquê, mas Tu me escolheu. E eu te agradeço. E aqui nós temos o exemplo, irmão. O exemplo do que é defender o evangelho. O que muitos dizem aí. Hoje, por essa pregação, irmão, está caindo por terra. Aquele negócio de fique em paz e ora a Deus é mentira do diabo. Porque enquanto os homens se calam com esse fingimento, vou só orar a Deus, o diabo vai usando as ferramentas dele e vai avançando com um falso evangelho. Se Paulo tivesse crido nessa conversa furada, não, vamos ficar em paz e só orar a Deus, eu não sei nem se nós teríamos mais evangelho hoje. Porque o adversário teria ganhado terreno, teria avançado, irmão. Por isso nós devemos ser convictos daquilo que nós cremos, irmão. É convicção, irmão, aonde a gente vai sentir firmeza e vai... não existe dúvida alguma mais, irmão. A graça é a salvação. Graça o que é? O favor que Ele me fez. Ponto. Eu estou salvo. Não precisa ter medo, a gente não precisa ter receio disso, né? E quando estiver defendendo, irmão, a palavra de Deus e vier alguém tentando te persuadir, dizendo, irmão, não fala, fique em paz, é melhor a gente ficar em paz, é melhor... Irmão, essa pessoa não está falando guiado pelo Espírito Santo, está guiado pelos os seus próprios sentimentos, que são diabólicos. Os nossos sentimentos é diabólico, irmão. Tudo que se opõe a Deus é diabólico. E nós, naturalmente, nos opomos a Deus. Porque nós não buscamos a Deus. Ninguém busca. Nós só buscamos agora porque Deus nos chamou.
e colocou o Espírito dele dentro de nós. Tira o Espírito para vocês verem se eu vou estar aqui no próximo culto. Eu nem creio em Deus, eu vou estar crendo mais. Nem Deus, nós não somos melhores do que ninguém. Se nós somos alguma coisa, é porque Deus está em nós, clamando a Ele mesmo, Abba, Pai. O Espírito de Deus está dentro de nós, irmão, fazendo toda a obra. Toda a obra vem de Deus e parte de Deus, e só o nome de Deus é glorificado. Aleluia! Santo é o nosso Deus, irmão. Nós não temos nada, somos pobres e miseráveis pecadores, irmãos. Nós temos que dar muito graças a Deus por 2 motivos. Deus nos tirou de um lugar escuro, irmão. Um lugar escuro onde a gente seguia e andava conforme a multidão, um querendo ser melhor do que o outro. Os fracos que caíam são pisoteados, são atropelados, e alguns não resistem, se entregam e vão embora, irmão. Mas Cristo, irmão, nos chamou para a graça, e a graça dele é essa, irmão. Não olha a multidão, olha a palavra, olha Cristo, segue ele. E não tem erro esse caminho, irmão. E o apóstolo Paulo deixou nós aqui o exemplo do que é a defesa do evangelho. Eu vou reler rapidamente algumas partes aqui do Atos capítulo 15. Em primeiro lugar, já começa dizendo assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vocês não se circuncidarem conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Esse era o problema. Lembre-se disso, irmão. Qualquer um que acrescentar qualquer coisa para a salvação, seja anátema. Exemplo, irmã, se não usar véu, você não se salva. Anátema. Passa daqui. Irmão, se você não pertencer a tal igreja, você não se salva. Anátema. Passa daqui. Irmão, se você não for puro, firme e fiel, você não se salva. Anátema. Ninguém vai ser firme e fiel até a morte. Aquilo lá está em outro contexto, que já foi pregado outro dia, explicado. Está falando de outro problema. É um problema que vai ter lá no fim dos tempos algumas pessoas que vão passar por uma tribulação muito grande, e Deus fala: em 10 dias, se vocês ficarem firmes, vocês vão salvar. É outra coisa. Nenhum de nós, irmão, nós naturalmente já estamos pecando. Nós estamos mortos na presença de Deus. Não agora, porque nós cremos em Jesus Cristo, né? Então, qualquer um que acrescentar qualquer coisa para a salvação, irmão, essa pessoa e esse evangelho é anátema. Aqui, se não me falha a memória, Atos 17 ou 18, o carcereiro pergunta para Pedro e Silas: o que nós precisamos fazer para ser salvo? Olha a resposta dele, irmão: creia em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mais nada. Irmão, o maior prêmio que existe na terra, você só precisa crer. Não pediu dinheiro, não pediu para você dar a volta no mundo, não pediu para você botar um monte de coisa na cabeça, fazendo você não tem que fazer corte no seu corpo, você não tem que doar sangue, nada. Creia tão somente e será salvo tu e a sua casa. E aqui no versículo 5 e 6 ele fala: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Olha só esses homens querendo voltar para trás de novo. Então, quando a gente foi vítima disso, irmão, nós participamos de um ambiente onde, quando você entra lá, tem praticamente uma lojinha que te entrega assim as coisas. Ó, agora você tem que usar essa roupa, você tem que usar isso aqui, você tem que andar com essa pastinha debaixo do braço, você tem que, né? Quando você estiver em casa, a calça, se for é de tactel, chinelinho, a camisinha polo, a irmã tem que botar o seu vestidinho, né? A sua sainha jeans, o sapatinho, molequinha. Esse é o nosso kit, né? Mas não é assim, irmão. As coisas não são assim.
A graça, a salvação é por graça. O que nós fizemos a mais disso parte de nós, irmão. Porque nós queremos agradar a Deus. A gente quer fazer o melhor. E isso é correto, isso é justo, irmão. Mas lembra-se, nada do que você está fazendo aqui vai te ajudar ou vai somar a salvação. Você está fazendo apenas por devoção. Por amor, irmão. Quando as boas obras começam a acontecer na nossa vida, simplesmente como um ato de gratidão a Deus. A gente começa a amar o próximo, a gente começa a socorrer, a gente abraça as pessoas, a gente tem paciência. Quantas vezes na live em que eu estava lá, a pessoa fazendo um comentário muito absurdo, ou às vezes me xingando, eu chorei. Chorei de piedade, de compaixão, por ver a pessoa rejeitando a palavra de Jesus Cristo. E por que eu chorei, irmão? Porque eu sou bom? Não, irmão. É porque eu sou grato a Deus. E eu queria que a pessoa também alcançasse essa misericórdia, essa gratidão. Nós não temos nada de nós. E no versículo 11, Pedro diz: mas cremos que seremos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como eles também são. Né? Então, irmão, eu peço que vocês depois do culto releiam de novo. Agora que vocês viram, né, a pincelada, vocês viram a explicação, né? Leiam de novo Gálatas 1, Gálatas 2, volta lá em Atos dos Apóstolos capítulo 15, depois leia toda a carta de Gálatas. Gálatas, irmão, parece uma carta dizendo assim: aos irmãos CCBs. É a nossa carta. Estamos sendo repreendidos porque desviamos do evangelho verdadeiro. E hoje nós estamos voltando para Jesus, irmão. Ele é o caminho, Ele é a graça, Ele é a vida. Jesus é a palavra revelada do céu. Jesus é o pão quentinho. Jesus é a verdade, é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele, irmão. O que passar disso, lembre-se, irmão, é anátema. O que falar além disso, seja anátema. Não vem da parte de Deus. Essa é a palavra de hoje, irmão. A mensagem. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Palavra abençoada. Agora, para você enterrar, Glória a Deus. 44 pessoas